Bem, candidato, então, terminando a República Populista com o golpe militar do dia 31 de março de 64, a gente vai, então, iniciar o período conhecido como regime militar, que vai de 1964 a 1985. Então, serão 21 anos de regime militar, já com seus altos e baixos, mas o importante, então, agora é você lembrar que as aulas que eu vou agora ministrar aqui para você será do período da história do Brasil conhecido como regime militar ou, como quer alguns críticos mais radicais, o período da ditadura militar que vai, como eu já disse, durar 21 anos. E aí eu quero que você faça o seguinte, vem aqui comigo, ó. Então você deve estar lembrado, vamos lá, de novo, que nós falamos do período da República Populista, que começa com Eurico Gaspar Dutra e termina com João Goulart, o ex-ministro, né, de Getúlio Vargas, ministro do Trabalho, vice-presidente de JK, vice-presidente de Jânio Quadros e, finalmente, o último presidente da República Populista sofrendo o golpe em 64. Então, o que nós temos que fazer aqui? República Populista já era. Acabou. Vamos começar o período do regime militar, 64 a 85. Legal? O que eu tenho que lembrar vocês, sou obrigado a lembrar vocês, se você for um cara, e eu espero que seja aquele cara que gosta de história e tem boa memória, não esquece isso aqui, ó. O contexto é muito importante. O mundo vive uma grande Guerra Fria. Guerra Fria que significa o quê? Os Estados Unidos capitalista versus a União Soviética socialista. E neste mundo aqui, da década de 60, aonde a Guerra Fria está cada vez mais quente, ou você está deste lado ou está deste lado. Entendemos então, que é isso que eu quero que você também entenda, que neste tipo de contexto, o Brasil fez a sua escolha. O Brasil está ao lado dos Estados Unidos. Então, ajuda a você a entender o porquê do golpe. João Goulart havia prometido fazer reformas de base. Entre estas reformas era incluído sobre as remessas de lucros das multinacionais para o exterior, sobre a possível nacionalização de empresas estrangeiras aqui no Brasil, sobre a reforma do ensino, uma reforma política e bancária financeira. Mexeu então com os grandes. É lógico que o Exército Brasileiro, aliado aos Estados Unidos, dentro daquilo que é chamado doutrina da segurança nacional, temia pelas idas do Brasil para o socialismo. Então, nada mais justificado do que dar um golpe no senhor, então, ex-presidente João Goulart. Então, isso é muito importante você lembrar, porque é uma questão que pode cair para você, não é? E você não pode achar que simplesmente os militares do Brasil achavam que estava na hora deles governar. Não, há todo um contexto, há todo um clima ideológico, coisa que não acontece mais hoje, mas naquela época acontecia. Então veio o golpe militar. Vai ser a implantação de um Estado totalmente autoritário no Brasil. O Congresso Nacional vai se transformar numa criancinha dócil. Vai fazer tudo que os militares querem. Uma coisa interessante que você também não pode esquecer, que vai ser uma criação do regime, os atos institucionais,
que serão conhecidos como AI. Vamos pegar um exemplo? 2. AI número 2. Extinção dos partidos. Não pode ter mais partido político no Brasil, a não ser 2 candidatos. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, regime militar, são os amigos dos militares, ou seja, situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, aonde vai ficar a oposição. Então vai ficar muito claro no Brasil, coisa que não é mais hoje, quem é quem nessa história. Ou você é Arena ou você é MDB. Quem for MDB é contra o regime militar. Quem for Arena está batendo palma para o regime militar. Outro AI, o AI número 3. Eleições indiretas. Não vai mais ser possível eleger prefeito, governador e muito menos presidente. Então, por isso que nós chamamos essa fase do Brasil de uma praticamente ditadura militar. Só vai governar quem for um oficial graduado do Exército Brasileiro. Nem da Aeronáutica e Marinha poderá ser. Então toma cuidado com isso aqui, candidato, que é por aqui que você tem que caminhar entre esses 5 presidentes militares que eu vou trabalhar com você a partir de agora. Então vem aqui comigo. Então eu tenho aí para você isso. Primeiro presidente que vai ser escolhido pelos militares para governar o Brasil desses 21 anos que é o regime militar, né? A ditadura militar. Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente militar, é responsável pelo, olha aqui, ó, olha o AI aí que eu falei para você, ó, ato institucional. Vamos melhorar isso aqui, seu Marcos. Vamos, senão os militares vão reclamar. Tá aqui o ato institucional número 1. Ou seja, cassação de mandato de políticos de esquerda, esquerda, e escolha do presidente pelo Congresso Nacional. É lógico que se você está tirando os políticos de oposição do Congresso, só vai ficar os amigos, e é ele, o Congresso, que vai escolher Castelo Branco. Em 64 foi lançado o primeiro plano econômico do regime, que é conhecido como PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, um plano que tinha como prioridade o corte dos gastos públicos, congelamento dos salários, redução da importação de petróleo e o auxílio à iniciativa privada, lógico. Afinal de contas, o regime militar quer tirar qualquer ameaça do Brasil ser socialista e continuar a vigorar aqui um capitalismo pleno, atraindo inclusive o capital estrangeiro para cá. Então, nós temos esse início do regime militar, estamos aí entre 1964, 65 em diante. Legal? 65 ocorre a primeira eleição para governador do regime. Nos 5 principais estados, a oposição vence. Então, é uma coisa curiosa, não é, candidato? Apesar dos militares estarem no poder, olha que situação curiosa esta. A oposição, ou seja, o MDB, acaba vencendo nas principais capitais. Então, por isso que eu estou deixando aí para você o ato institucional número 2. Você está enxergando ele aí? Insatisfeitos com o desempenho político os militares lançam o ato institucional número 2, que eu já comentei com você lá na lousa. Fim do pluripartidarismo. Agora só pode ter 2 partidos, Arena e MDB. Ok? Vamos lá.
Outro detalhe aí para chamar a sua atenção. Outras duas criações do governo de Castelo Branco, foram a Sudã, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e o FGTS, Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, que se cai numa prova, adivinha que a alternativa foi criação de Getúlio Vargas. Então não vai cair nessa, candidato. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado logo no início do governo militar, no governo de Castelo Branco, como você está voltando a ver aí novamente. Beleza? O próximo presidente militar que vai assumir o Brasil é o Arthur da Costa e Silva, que toma posse quando entra em vigor a Constituição de 67. Eita, mas vamos lá, né, candidato? Candidato que tem que ter uma memória, não é verdade? Vamos lá fazer as contas de novo. Só para você ter uma ideia, nessa altura do campeonato, quantas constituições o Brasil já teve? 1824, Dom Pedro I. 1891, início da República, que a gente chama de República Velha. 1934, quando Getúlio Vargas vai assumir constitucionalmente. 1937, quando o Getúlio Vargas implanta o Estado Novo. 1946, primeiro ano do governo Eurico Gaspar Dutra. 1946. Agora, finalmente, 1967. 6 constituições. E olha, você anotou aí direitinho, candidato? Rapaz, garota, se liga, acorda, anota aí direitinho. Porque isso vai cair na tua prova. Você quer apostar? Isso vai cair na sua prova. Ué, nós já tivemos tantas constituições, por que não perguntar sobre ela? Então, vamos lá de novo, 67. Logo depois que é feita a nova Constituição, quem que assume? Sai o Castelo Branco, assume Arthur da Costa e Silva. O governo desse senhor aí, desse rapaz simpático aí que você está vendo, vai ser marcado principalmente por este ato aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ato institucional número 5. AI5. Por que que você tem que ficar ligado com esse ato? Porque é aqui que é implantada uma linha dura no país. Se o golpe havia representado, o fim de várias liberdades democráticas que existiam no Brasil, o AI5 vai acabar com o restante. Então centenas, se não milhares de pessoas sairão do Brasil, porque passarão a ser perseguidas politicamente. Vou citar alguns nomes hoje ainda vivos no Brasil, por exemplo, da área política, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o José Dirceu, que agora foi condenado aí pelo Mensalão. Então, esse período ele teve que ir embora. E artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré, tiveram que ir embora do país. Artistas da área gráfica ou escritores, Mílio Fernandes, o Enfio, a família Enfio teve que ir embora do Brasil por causa do AI5. Então toma cuidado com essa informação que eu estou te passando. O que marca o governo, não é, do senhor Costa e Silva, o que na verdade ele era um marechal, ele ainda não é um general. Nós temos o Marechal Castelo Branco, agora o Marechal Costa e Silva, porque depois vai vir só general. Então o que marca o governo dele é o ato institucional número 5. E por que o ato institucional número 5? Havia um clima de grande pressão das camadas sociais, artistas, a própria sociedade,
A própria Igreja Católica, que apoiou o golpe, depois começou a se ligar que a coisa não era bem assim, né? Nós temos alguns políticos, como por exemplo o JK, que foi caçado, humilhado, ok? Inclusive, você deve lembrar do Carlos Lacerda. Você acha que o Carlos Lacerda apoiou o golpe militar de 64? É uma coisa mais que óbvia, não é, candidato? Então, ele também vai ser caçado. É legal isso, né? O cara deve ter ficado feliz, bateu palma quando os militares saíram do quartel para dar o golpe. Agora ele também levou a dele. Ele tem todos os seus direitos como jornalista e político caçados. Tá legal? Voltando então aqui à sua telinha. Vamos lá? O que o AI-5 estabelece? Fechamento do Congresso Nacional, intervenção federal dos estados e municípios, eleições indiretas para governadores, indicação dos prefeitos das grandes cidades pelo presidente da República. É aqui que vai surgir aqui uma figura emblemática em São Paulo, que é o Paulo Maluf, que vai ser um prefeito indicado. Fim do habeas corpus. Então, vai haver, por causa disso, vai eclodir pelo país alguns movimentos estudantis, e operários e intelectuais que formarão os grupos armados de esquerda para derrubar o regime militar. Entre eles, o que você tem aqui, que eu já coloquei o nome para você, ó, o MR8, a VAR Palmares, tá? A Vanguarda Popular e Revolucionária. Então, e várias ações desses grupos foram duramente combatidas e milhares de pessoas presas e torturadas e mortas. Aí, Costa e Silva, ele vai ser afastado por problema de saúde, vai vir inclusive a falecer, e quem vai assumir é o general Garrastazu Médici, que pega o Brasil já começando a ter um crescimento econômico fora do normal, e ainda por cima o Brasil vence o tricampeonato mundial, ele consegue ser o tricampeão mundial da Copa do Mundo, e acaba ganhando o direito de ficar para sempre com essa taça que você está vendo aí, a Jules Rimet, que viria a ser mais tarde roubada no Rio de Janeiro e derretida, e a gente não sabe aonde é que foi parar todo esse ouro, né? Só sabemos que a taça era bonitinha e que ela foi roubada, tá? Então aí nós começamos o terceiro presidente militar do Brasil, que é o Garrastazu Médici. O governo Médici foi marcado por forte agitação da esquerda armada. Alguns grupos chegaram a sequestrar os embaixadores dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão aqui no Brasil. O governo vai reagir criando departamentos como o DOI e o DOI-CODE, a Operação Bandeirantes, que tem como função caçar comunistas, torturá-los e depois matá-los. Tanto é que a atual presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi presa pela Operação Bandeirantes e ficou detida por 2 anos. Algumas peças de teatro, alguns livros que vão sair por aqui, como esse que eu estou mostrando aí para você no final. O que é isso, companheiro? Né, de Bruno Barreto, vai fazer um grande sucesso. Em conjunto com o Paraguai, foi assinado o acordo bilateral para a construção de Itaipu. Você não pode esquecer, né, candidato? O Brasil está investindo pesado em infraestrutura, está construindo a Rio-Niterói, a Transamazônica, Itaipu. Então é o Brasil com aquele slogan dessa época que dizia assim: este é um país que vai para frente. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ninguém segura esse país. Então são slogans criados com propaganda para criar aquele clima de que agora o Brasil vai decolar finalmente. É o gigante levantando. Nós seremos uma nação do futuro. É isso que os militares queriam, que a gente comprasse a ideia. Agora, essa história de Itaipu, você não vai esquecer que ela é uma binacional, né? 15% Paraguai e 85% brasileira. Essa fase de Garrastazu Médici marca a chamada, ou o chamado milagre brasileiro, ok?
Brasil estava tendo um crescimento da sua economia inédito. Então isso foi chamado milagre brasileiro. O crescimento econômico sofrerá uma séria abalo em 73, com a crise mundial do petróleo provocada pela guerra do Yom Kippur, conflito entre árabes e israelenses. Então, cuidado com esses dados que eu estou passando aí para você. Nessa época, nós estamos em 73, o Brasil já tinha uma dívida externa enorme, ele estava captando recurso lá fora com juros baixos, mas por causa da guerra do Yom Kippur e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para, vamos dizer assim, já que ele não obteve apoio do Ocidente para a causa palestina, então a OPEP pegou o preço do petróleo e jogou lá em cima. Isso foi uma quebradeira só. Isso tudo em 73. É considerada a primeira grande crise do petróleo. Tá bom? Então o Brasil importava nessa época 80% do petróleo que ele consumia era importado. Então, se lá fora eles estão pegando uma gripe forte, aqui dentro o brasileiro pegou uma pneumonia. Legal? Voltando aqui para o texto, está aí o quarto presidente militar, general Ernesto Geisel, que foi indicado pelos comandantes militares como sucessor do general Médici. É ele, o Geisel, que vai começar o quê? Uma lenta abertura política, que eles chamavam de abertura política lenta e gradual. Esta é uma promessa de Ernesto Geisel, de devolver a democracia para o Brasil. Um fato vai chamar a atenção no período do Geisel, a morte do ex-diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog. Inclusive o ano de 2012, com a criação da Comissão Nacional da Verdade, candidato. E cuidado com isso que eu estou falando, viu? A Comissão Nacional da Verdade, criada pela Dilma Rousseff, o primeiro caso que ela resolveu foi justamente esse, o do Vladimir Herzog, que foi morto aqui no prédio do ICOD, prédio que foi tombado no início deste ano, não esquece isso, tá legal? 77, o presidente depois algumas restrições ao processo de abertura, ao estabelecer a Lei Falcão e o pacote de abril, nas eleições de 74 para o Senado. Estados importantes como São Paulo, Minas e Rio de Janeiro tiveram esmagadora vitória no PMDB. Então o que é o pacote de abril? Determina que 1/3 dos senadores sejam escolhidos pelo presidente da República. E a Lei Falcão restringe a propaganda política da oposição. Em 78, o presidente fecha o Congresso Nacional para alterar as regras eleitorais e evitar uma nova vitória. E em seguida, o presidente extingue o ato institucional número 5. Então, olha, o ato institucional número 5 começa com Costa e Silva e termina com Ernesto Geisel. Tenta lembrar isso, que é importante, viu, candidato? E aí, por último, o último presidente do regime militar, o senhor João Batista de Figueiredo, que foi nomeado pelo Ernesto Geisel, assumindo o cargo de presidente em março de 79, na sua posse promete aprofundar a abertura política. Aí nós vamos ter a extinção do MDB e da Arena e surge o PMDB, o PDS, o PDT, o PT, PTB e etc. Isso está dentro da promessa de Batista de Figueiredo, que é fazer a abertura geral e restrita. Em 83 tem o início da campanha das diretas já para presidente, resultado da emenda Dante de Oliveira, que é o deputado do PMDB,
A campanha das diretas vai mobilizar todo o Brasil, mas não vai passar no Congresso. Em 84, o PDS sofre uma cisão e surge o PFL. Então, o que eu estou aqui querendo que você entenda, candidato? Estamos indo para o final do regime militar e muita coisa está mudando. Então, com a abertura política, vai haver o retorno dos caçados, né, de políticos, intelectuais, artistas que estavam fora, eles vão voltar para o Brasil. Outro detalhe é que o bipartidarismo desaparece, então agora pode voltar a ter mais de 2, 3 partidos. Então é isso que você leu aqui agora há pouco. Em 85 é realizada a eleição indireta para presidente. Venceu o candidato Tancredo Neves. Lembra do nome dele, candidato? Lá em 1961, quando é implantado o parlamentarismo no Brasil, para que João Goulart não assuma com plenos poderes, então foi o Tancredo Neves o escolhido para ser o primeiro-ministro. Então, o Tancredo Neves vence Paulo Maluf, ainda bem, e vai ser o primeiro presidente civil depois lá do João Goulart, não é? Com a eleição indireta de Tancredo Neves, o regime militar foi praticamente finalizado, deixando o país numa situação econômica precária, com a alta da inflação e do desemprego. O vice-presidente de Tancredo Neves é o representante do PFL, José Sarney. Um dia antes da posse, o que deveria ocorrer no dia 15 de março de 85, o recém-eleito presidente foi hostilizado depois de ser hospitalizado, aí, professor, hein? Depois de ser submetido a 6 cirurgias. Tancredo falece dia 21 de abril de 85 e assume José Sarney, que era então um grande amigo dos militares, mas acabou pulando para o outro lado. Tá legal? Então, é importante que você lembre disso. O presidente que vai começar a abertura é o Geisel, mas aquele que concretiza é o João Batista de Figueiredo, o último presidente do regime militar. Entre as promessas de abertura, nós vamos ter a volta do pluripartidarismo. Então vão surgir dezenas de partidos pelo país. A eleição, apesar da campanha das diretas já, não vai ser direta, vai ser indireta. E é importante que você saiba que Tancredo ganhou, mas não levou. Ok? Quem vai ficar com a presidência é justamente o José Sarney. Tá legal? Então, com isso, termina os 21 anos do regime militar e nós vamos, então, começar aquilo que é conhecido como período da redemocratização. Tá bom, candidato? Então, a gente se vê daqui a pouco.